Querido, abre a tua Bíblia comigo lá em Neemias, né? Eu falei que eu ia ministrar sobre Neemias. É um líder que eu gosto muito de ler sobre ele. E hoje eu fiz questão de ler o livro todo novamente. Muito gostoso. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1. E aí eu queria que você ficasse atento aí, com a sua Bíblia aberta, em nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Amém? Eu glorifico a Deus porque Deus tem sido bom. Hoje nós temos uma nova membro aqui na igreja, né? Que é a Bela. Ela veio visitar. Domingo nós vamos apresentar ela em nome de Jesus. Vai ser um momento muito gostoso para nós estarmos apresentando a Bela. Vai ser um privilégio. Elias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Verso 3, eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. Sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Verso 4, quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei e passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse, e aqui ele faz uma oração. Neemias então começa a orar. Lá no verso 6, na parte C, ele diz mesmo assim: confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Lá no verso 8, ele diz assim: lembra-te agora do que dissestes a Moisés teu servo. Se vocês forem fiéis, eu o espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. No verso 10, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Sejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faz com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe benevolência deste homem. Nessa época ele faz questão, de dizer: eu era copeiro do rei. Diga graças a Deus. Senta aí no seu lugar, querido. Hoje, quando eu acordei pela manhã, veio na minha mente, quando eu tinha chamado a irmã para pregar, mas ela não pôde porque ela está estudando. E veio na minha mente, eu já deitei preocupado, falei para líderes. Ontem nós tivemos aqui uma palavra para líderes muito interessante sobre a questão da honra, E hoje eu quero falar o papel do líder na casa de Deus, papel do líder no reino de Deus. Que líder é esse? Nós estamos falando aqui de Neemias. Eu gosto muito de ler Neemias. Eu gosto de ler Davi, Abraão, Isaac, Jacó. A gente vai aprendendo com essas pessoas, com esses homens que muitos e muitos anos, tiveram uma visão de liderança tão eficaz, tão boa, tão gostosa. O mundo é carente de bons líderes. A humanidade é carente de líderes, Se você pensar bem, não tem líderes. Hoje a maior dificuldade que se tem entre os pastores é o quê? Falta líderes dentro das igrejas. Não é verdade? Líderes para enviar, líderes para abrir mais trabalho. Mas glória a Deus que Deus tem nos dado graça aqui na igreja Ágape. E tem levantado líderes, tanto homens quanto as mulheres, quanto os jovens. E tem despertado interesse, vontade, desejo de poder estar liderando na casa de Deus. Eu entendi que quanto mais eu lidero a casa de Deus, mais Deus me abençoa, mais Deus abre portas para poder nos honrar. E nós estamos aqui diante de um cenário interessantíssimo. Por quê? É um cenário de alguém que era copeiro do rei. Nós já conhecemos a história.
né? Ele era copeiro do rei, estava com uma vida estável, uma vida gostosa, uma vida boa. E ele pergunta para os seus irmãos que vieram, que foram levados para o cativeiro, mas agora retornaram para Jerusalém, como é que estão seus irmãos? E aí aquele homem dá um relatório, Hanani dá um relatório para Neemias e diz para ele como é que estavam os seus irmãos. Você já viu aquela frase que diz assim: o que os olhos não vê, coração não sente? Não tem um adágio que diz aí fora? Mas para quem é líder de Deus, não é não. Ele ouve uma mensagem, ele assiste um jornal, ele fica indignado, ele não concorda, ele fala: até quando vai ser isso? Como é que pode essa situação? Tanto que Paulo, quando ele vai escrever para Romano, ele diz isso, para nós não concordarmos. Esses dias eu mandei uma mensagem, né, Santo Agostinho, que foi um dos pais da igreja, e ele dizia que a esperança tem duas filhas: a indignação, né, e na verdade a ação, para poder agir, para poder fazer, buscar de Deus. E eu lembro que eu mandei, e Paulo escrevendo à igreja de Romanos, ele diz isso: olha, não concorde, porque na verdade meus olhos não estão vendo, mas eu sei que tem pessoas passando fome, necessidade, pessoas carentes, pessoas que nós precisamos estender as mãos, trabalhos sociais precisam ser levantados, missionário, por exemplo, o missionário Salvador Adão, ele fez questão de mandar para mim, o dia que estava indo embora, fez questão de mandar para mim que já chegou na África, que está bem. Hoje eu recebi, né, o e-mail dele, isso é muito interessante, o WhatsApp. Então presta atenção, Neemias está numa situação confortável, e aí eu começo a pregar, que a primeiro ponto, querido, na vida de quem quer liderar na casa de Deus é sair da sua zona de conforto. Neemias está numa zona de conforto muito boa. Para que se preocupar com o povo de Jerusalém? Ele estava comendo todos os dias. Mas aí eu vejo que o líder que tem o coração de Deus, que busca esse Deus, na verdade ele quer sair da zona de conforto. Ele diz assim: eu estou vivendo, está muito bem, mas eu quero mais, eu necessito mais, eu vou fazer mais para Deus. Há uma necessidade. Toda zona de conforto é zona de fracasso, nós já falamos isso muitas vezes aqui. E para Neemias começar a sair da sua zona de conforto, ele começa a orar. E quando a gente lê o texto no capítulo 1, no verso 4, a Bíblia diz que ele começa a jejuar e orar ao Deus dos céus. E ele faz uma oração que não gasta nem 30 segundos. Não, gente. Os estudiosos dizem assim que Neemias passou 4 meses orando e jejuando ao Deus dos céus, clamando ao Deus dos céus. Presta atenção, a zona de conforto que ele vai sair agora não é por causa do pai e da mãe dele, não é por causa de um irmão biológico dele, não era por causa de um filho dele, era por causa dos irmãos hebreus que estavam em Jerusalém. Os muros tinham sido derrubados, estavam passando necessidade, dificuldade, estavam vivendo miséria. Presta atenção, ele se levanta para algo que é reino de Deus. O líder na casa de Deus, ele não apenas se compadece daquilo que é dele, ele não quer sair da zona de conforto, porque é apenas dele, está em volta dele. Não, o outro faz parte, o reino de Deus faz parte, não é verdade? E aí ele começa a orar, ele começa a jejuar, ele começa a clamar, ele começa a chorar. Você continua lendo o texto, você vai ver Neemias pedindo perdão pelos pecados dos seus antepassados. Ele se coloca numa posição também, pedindo: Deus perdoa, o coração dele está aberto. O líder que não quer viver uma zona de conforto, o coração dele também sente pelo outro. Nós não gostamos, nós temos, sabe, a gente cada vez mais traz tristeza no nosso coração, no líder, no homem de Deus. Então o primeiro ponto é esse, querido, é na verdade sair da zona de conforto, não é verdade? E presta atenção, ele era copeiro, presta atenção, ele está numa vida favorável, ele está numa vida estável, ele está numa vida boa, mas ele tinha o coração na casa de Deus, ele tinha um coração de líder de Deus. Esse é um ponto que a gente tem que guardar na vida de Neemias, né? O que Neemias faz? Neemias poderia ter se revoltado já de antemão e já poderia ter chegado perto do rei. Não, ele vai orar, ele vai clamar, ele vai chorar, ele vai pedir perdão a Deus. Sabe de uma coisa, querido? Tudo tem que ser gerado primeiro em oração. Quem não se conforma com as coisas, primeiro gera no joelho, gera na oração, gera no propósito.
Isso que é gostoso, amado, nas nossas vidas como líderes. Outra coisa, ele aproveita a oportunidade. Que oportunidade é essa? Ele aproveita a oportunidade. Que oportunidade que houve? Olha só no verso 6, o que ele diz? Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração que eu estou fazendo. Presta atenção, ele cria uma oportunidade no meio do caos. Ele não esperar as coisas dar certo para ele aplaudir. Ele cria uma oportunidade para que essa oportunidade no meio do caos glorifique e exalte o nome do Senhor. Presta atenção. Não era nada de oportunidade, gente, mas para quem é líder de Deus ele sabe que no meio da dificuldade, no meio do problema, no meio da adversidade, Deus levanta ele para poder fazer a diferença. Deus levanta ele para organizar, Deus levanta ele para controlar, Deus levanta ele para trazer paz aonde tem guerra, Deus levanta ele para trazer alegria aonde tem tristeza. Esse é o líder na casa de Deus, quando ele não quer ficar na zona de conforto. Sabe, amados, Neemias aproveitou essa oportunidade. Ele disse assim: espera aí, Davi aproveita uma oportunidade. Que oportunidade é essa? Oportunidade de guerrear, oportunidade de enfrentar. Presta atenção, Davi não tinha experiência com guerrear com homem. Davi guerreava era com urso, com leão. Mas ele disse assim: ó, se eu treinei lá, eu posso dar certo aqui. Ele aproveita uma oportunidade no meio da situação. Às vezes vem algumas tempestades na nossa vida, vem algumas coisas adversas na nossa vida, e nós falamos assim: mas eu estou servindo a Deus, treinei tanto e agora vem essa situação. É aí que está o segredo do líder na casa de Deus. Quando ele é um líder, quer aprender com Neemias, que ele quer aprender com Davi, ele aproveita e diz assim: é tempo de guerra, eu vou vencer. É tempo de guerra, eu vou avançar. É tempo de guerra, eu vou continuar. Uma guerra pela guerra, comece uma guerra pela oração. Nunca comece a restaurar nada, querido. Nunca comece a restaurar um casamento, uma vida de alguém, se eu não oro, se eu não estou disposto a orar. Neemias começa com oração. Quando você lê todos os capítulos de Neemias, ele começa com oração e termina com oração, tempo todo orando e falando com Deus. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele busca sabedoria. Quando você vai orar, Deus vai te dar sabedoria. Quando eu penso com o meu intelecto, Deus dá tantas coisas, não é verdade? Mas na hora que você dobra o joelho é diferente. Deus fala diferente. Meu casamento não está bem, eu vou orar, eu não vou guerrear primeiro. E as pessoas invertem, porque não aprenderam os princípios bíblicos da palavra de Deus. Meu filho está com... Deus vai dar sabedoria. Neemias então agora ele busca sabedoria. Para quê? Através dessa sabedoria, a Bíblia diz que Neemias, depois de 4 meses, aproxima diante do rei, como mordomo do rei, e ele leva com o rosto triste. E o rei Artaxerxes diz assim: Neemias, por que você está triste? Ele diz assim: olha rapaz, está acontecendo uma coisa horrível com o meu povo. Os muros foram derrubados, e eu gostaria que você me liberasse eu por um tempo, para mim poder reconstruir aqueles muros. A Bíblia diz que o rei atende, a rainha atende, ainda pergunta para ele quando que ele vai voltar. E aí ele já entra com a sabedoria. Qual é? Qual é a sabedoria de Neemias? Novamente a iniciativa dele: o senhor poderia me dar uma carta para que eu levasse para os governadores das províncias, para que eu levasse para aquele que tem madeira, para aquele que tem recurso, para que eu possa reconstruir os muros, fechar as portas. Querido, isso é sabedoria. Sabe, interessante, quando José aproxima de Faraó, ele revela o sonho e dá a direção do problema. Sabe, querido, isso é para qualquer área da nossa vida, onde você estiver. Se você sabe resolver o problema e dar a direção para o problema, todo mundo vai querer, não é verdade? Secularmente também. Neemias busca sabedoria. No versículo 11 ele vai trabalhar essa questão bem detalhada. Ele vai trabalhar ela e vai dizer: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, a oração dos teus servos que tem prazer em temer o teu nome, e faz com que hoje esse teu servo seja bem sucedido. Você vai orar e você não vai pedir Deus para ser bem sucedido. Você vai orar e buscar a Deus, e não vai pedir a Deus para que tenha resultado favorável.
Oh Deus, eu sei que o Senhor faz a tua vontade, mas Deus, me conceda essa vitória, me conceda aonde eu colocar as minhas mãos. Isso é sabedoria de Deus. E aí ele pede cartas. Olha só que interessante. Olha só, ele sabe, é interessante isso aqui, ele sabe que não vai conseguir andar sozinho. O bom líder na casa de Deus ou em qualquer lugar que ele tiver, ele sabe que ele não caminha sozinho. No capítulo 3, quando você vai ler o capítulo 3, você vai ver a distribuição do trabalho. Por que ele vai distribuir o trabalho? Porque ele levantou servos para poder ajudar. Ele conquistou servos para poder ajudá-lo. Nós sabemos que sozinho a gente não consegue nada. Há uma necessidade, ele começa a distribuir o trabalho. Por quê? Ele sabe que não vai conseguir realizar aquele trabalho sozinho. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Qual é a família que vai conseguir algo sozinho dentro de uma igreja? Qual o líder, qual o pastor, independente de qualquer lugar que ele tiver, que ele vai conseguir alguma coisa sozinho? Ninguém consegue nada sozinho. O trabalho é necessário. Esse é o terceiro ponto, querido. Sabe, ele busca de Deus essa sabedoria, e agora ele conquista os servos. Se você analisar bem, Neemias, quando ele chega em Jerusalém, ele vai montado no seu cavalo e ele não avisa ninguém. Ele faz uma inspeção durante 3 dias. Isso é sabedoria, gente. Isso é sabedoria. O cara não vai chegando. Uma pessoa que pensa que vai resolver do dia para a noite as coisas, ele não vai resolver, né? Eu tinha muito isso no meu coração. Achava que eu resolveria com 2 meses, 1 mês. Aí depois fui entendendo que primeiro você tem que estudar, conhecer, saber, olhar a geografia, como que é a situação. Senão não chegamos a lugar algum. Neemias, ele chega lá e ele vai fazer uma inspeção nos muros. Ele vai ver aonde que está a porta do peixe, né? A outra porta, a outra. O que aconteceu aqui, o que aconteceu lá. Para ele levantar pessoas para ajudar. Outra coisa, o bom líder, ele nunca anda sozinho. Ele sempre tem alguém do teu lado, porque ele precisa. Outro ponto que eu tiro aqui da vida de Neemias, como líder na casa de Deus, ele sabe que vai ter opositores. Sempre vai se levantar oposição. Querido, começa a fazer alguma coisa em qualquer lugar da sua vida. Sempre vai levantar oposição. Sempre, sempre, sempre. Você nunca vai conseguir fazer 100%. Você nunca vai conseguir agradar a todos. Quem é que disse que na sua, na minha, na nossa liderança nós vamos conseguir agradar todas as pessoas? Nunca. Engana. Tem até uma frase que eu gosto muito que diz assim: eu não conheço o caminho do sucesso, né? Uma frase meio que secular, mas ele diz assim: mas o caminho do fracasso é tentar agradar todo mundo. Não vai conseguir agradar todo mundo. Mas espera aí, eu não vou conseguir agradar todo mundo, mas eu preciso agradar alguém. Há uma necessidade de eu agradar alguém, não é verdade? Eu sempre falava com a Cida assim, quando eu cheguei aqui na igreja: amor, a gente tem que ter pelo menos 50% da igreja que gosta da gente. Se a gente não tiver 50%, nós podemos ir embora. Significa que nós não estamos sendo bons líderes. Há uma necessidade. Tem que ter uma necessidade em qualquer meio que você estiver. Seja numa classe, numa faculdade, aonde você estiver. Então presta atenção. Sabe que terá opositores. O capítulo 4 diz que levanta os Tobias, Sambalates, os árabes, os aréns. Levantam pessoas contra a administração. Por quê? Era muito favorável para o governador Tobias, para aqueles outros homens, que Jerusalém continuasse destruída, as pessoas continuassem escravas. Era muito importante. Por que a gente viu, ou talvez até existe, eu não sei como que está hoje, por exemplo, o Nordeste, muita fome, muita miséria, e toda a época de campanha política todo mundo ia para lá. Nós vamos trazer água, nós vamos trazer água, Era importante para aqueles políticos corruptos que o Nordeste continuasse sem água. Mas para quem é líder de verdade, que tem a direção de Deus na vida dele, ele quer o bem daquelas pessoas. Aí é diferente. Vai levantar opositores e vai dizer assim: quem é esse cara para levantar esse muro? Quem é esse cara para poder restaurar? Quem é esse cara que vai restaurar essa cidade de Jerusalém? Por quê? Porque era favorável para aqueles que já estavam lá manipulando aquelas pessoas. Então presta atenção, em qualquer área. E se você vai mexer numa área espiritual, você fala assim: olha, eu quero ganhar alma para Jesus, irmão. Você já levantou guerra contra o diabo.
Você diz assim: eu quero restaurar uma família. Você já levantou guerra contra o inimigo que quer destruir aquela família. Sempre vamos encontrar oposição na nossa liderança. Se engana o líder que é levantado dentro de uma igreja, um pastor ou um líder, seja de qualquer área, que ele diz assim: vai ser tudo muito tranquilo. Abre uma célula para você ver. Abre um pequeno grupo, vai para lá para você ver. Vai ter pessoas, lógico que vai ter. Mas vai ter oposição, lógico que vai ter. É normal. Dentro da empresa, e enfim, por quê? É normal na liderança quando você quer crescer, porque o inimigo, ele gosta que a igreja continua na zona de conforto. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, tá legal, tá assim, e não é assim. Presta atenção, um líder, um homem muda uma história de uma cidade. Um homem chamado Neemias muda a história de uma cidade. Nós não estamos falando de uma comunidade, nós estamos falando de um homem que tomou as rédeas das coisas e disse assim: eu vou mudar aquele negócio. As nossas decisões trazem resultado, as nossas atitudes. Sabe qual é outro ponto que eu coloquei aqui? Sustenta sua obra com oração. Eu já até mencionei isso. Ele começa com oração e continua sustentando. Presta atenção, no reino de Deus não se faz nada sem oração. Você quer fazer uma coisa mecânica na igreja? Fique sem orar. Ministério, pare de orar. É só você parar de orar que você vai viver na força do braço. E você vai empurrar, e você vai empurrar. Presta atenção, mantenha uma vida de oração. O que Neemias está nos ensinando é: eu preciso sustentar essa obra com oração. E eu fiz questão de colocar no capítulo 4, verso 9. Quando você lê aí, se você quiser acompanhar, olha o que diz o texto. O comandante Reuam e o secretário Sisai e o restante dos seus companheiros, os juízes oficiais, da Pérsia, Ereque, da Babilônia, e de outras nações, grande e renomada, a Surbanipal. Desculpa, gente, nossa Deus, o vento mudou você vê, o vento mudou minha Bíblia aqui. Eu estou lendo, falei, mas será que é isso? Bom, vamos lá, Neemias 4:9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para nos proteger deles. Presta atenção, Neemias descobriu que os caras estavam se levantando contra os Tobias e os Sambalate para poder impedir de construir os muros. O que ele faz primeiro? Ele levanta os soldados para guerrear? Para colocar com arma na mão? Não. Ele levanta os soldados, primeiro ele vai para a oração. Olha o que ele diz, vou ler de novo. Mas nós, todos agora que estavam com Neemias, vão também orar, vão também clamar a Deus. Para quê? Para que o muro seja levantado, para que o muro seja erguido, para que as portas sejam colocadas, para que as trancas sejam colocadas. Isso aqui está falando de organização da cidade. Uma cidade sem muro, ela fica aberta. Uma família sem muro, ela está aberta. Sabe, é até interessante, isso aqui dá uma palavra muito forte para a família. Se nós na nossa família não orarmos por ela, a família fica aberta, qualquer brecha, qualquer coisa entra. Há uma necessidade de cobrirmos de oração. Então Neemias sustenta toda a obra com oração. Outra coisa, ele busca estratégia. É verdade. Olha o que diz na parte B do verso 9. A Bíblia diz que depois que ora, ele coloca guardas de dia e de noite para proteger. Olha que interessante. Do muro, os lugares abertos, dividido por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. 14. Fiz rápida inspeção, imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Além de estratégia, de oração e estratégia, Neemias dá ânimo para aquele povo que está trabalhando com ele. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O bom líder vai orar,
vai buscar a estratégia de Deus. Por exemplo, eu já estou clamando a Deus todos os dias: Deus, dá-nos estratégia para 2021. A pandemia nos parou no ano 2000, mas Senhor, nós queremos mais para 2021. Senhor, o potencial dessa igreja é maior. Senhor, o potencial desses homens, dessas mulheres, desses jovens é maior. Nós queremos mais. Ele está injetando ânimo, querido. Há uma necessidade de injetarmos ânimo em quem está perto de você. Se você lidera e não injeta ânimo, se você lidera e não há ânimo na sua vida, como que eu vou liderar uma igreja e eu não estou desanimado? Como que eu vou liderar uma área da igreja e eu estou desanimado? As pessoas estão em volta de mim, estão olhando para mim. Peraí, esse cara está pensando o quê? O líder tem que ser o primeiro a estar animado. Então por isso que sempre, pela misericórdia de Deus, não por mim, mas eu estou aqui orando, clamando a Deus. O tempo que eu tenho, eu estou lendo, estou buscando a Deus, porque eu preciso, há uma necessidade. Há um povo que está olhando, querido, nós não podemos. Neemias está dizendo: olha, vocês precisam orar, vocês precisam criar estratégia, e vocês também precisam, na verdade, motivar. Eu lembro que a pastora Raquel, quando eu comecei a fazer escola de líderes com ela 20 anos atrás, ela dizia assim: a maior dificuldade do líder é permanecer animado. Não tem como eu estar animado hoje e amanhã eu entrar por aquela porta cabisbaixo. Não é líder. O líder, independente de qualquer situação, ele deixa lá na porta o problema dele, e ele entra para o altar, e ele diz assim: depois eu até pego o meu problema, mas se Deus quiser, meu problema pode ser resolvido, e ele vai ser resolvido em nome de Jesus. Entendam, amados, o líder da casa de Deus, o servo da casa de Deus, a igreja da casa de Deus. Outra coisa que eu vejo na vida de Neemias, está interessado sempre em ajudar o outro. O líder da casa de Deus está sempre interessado em ajudar o outro. Quem é que Neemias foi ajudar? O texto não diz que é seu pai. Poderia ter até familiares dele lá. O texto não diz que era seu irmão biológico. Hanani não significa que era irmão de Neemias. Presta atenção, o líder da casa de Deus se preocupa com os outros. Ele está preocupado sempre com o outro, independente de circunstância que ele está vivendo. Eu vou esperar eu terminar de construir a minha casa, e depois que eu construir a minha casa, fizer tudo beleza, aí depois que eu colocar uma piscina grande lá, Márcio, nós tivemos uma piscina bem grande para a gente tomar banho, aí eu vou fazer a obra de Deus. Gente, não é assim. Independente do que está dando errado nas nossas vidas, presta atenção, nós estamos falando de alguém que sai de uma zona de conforto, que está vivendo uma vida boa para poder servir o outro. Nós não estamos dizendo alguém que está numa vida também com problema, não. Nós estamos dizendo de alguém, de um líder que está vivendo uma vida boa. Deixa eu te falar, Deus usa, Deus gosta de usar, é quem está disposto a fazer a obra dele. Deus vai usar é quem está disposto a fazer a diferença no reino dele. Deus não vai descer do céu aqui, vir aqui e falar assim: olha, vai ter que ser desse jeito. Não, ele já desceu através do filho dele. Então guarda isso no seu coração. Esteja interessado em ajudar as pessoas. Sabe quando você chega numa loja para comprar? Diz que 60% da venda de uma loja está no atendimento. É aquela pessoa que está interessada a vender, aquela pessoa que está comprometida com o trabalho daquela empresa. Eu vi até uma ilustraçãozinha hoje, deixa eu falar ela. Uma ilustração hoje no Facebook, muito interessante. A ilustração dizia o seguinte: que o Bill Gates, quando era pobre, ele chegou no aeroporto e ele queria comprar um jornal. E aí quando ele foi comprar o jornal, ele não tinha dinheiro para comprar o jornal. Aí o jornaleiro falou assim: não, seu Bill Gates, pode levar. Ele disse assim: olha, quando eu te encontrar eu te pago. Passado alguns meses de novo, ele aterrissou de novo e ele queria comprar um jornal. E ele não tinha dinheiro de novo. E o jornaleiro falou com ele assim: seu Bill Gates, pode pegar o jornal. Não estou dando do que está faltando, eu estou dando do que está sobrando já, porque eu estou vendendo. E deu para ele um jornal. Passado muitos anos, 20, 15, 30 anos, o Bill Gates se tornou um dos homens mais ricos do mundo. E um dia, lá no psique dele, ele falou assim: eu preciso procurar aquele cara e eu vou recompor ele, porque agora eu posso. E ele procurou aquele homem, e ele encontrou, depois de vários dias procurando nos Estados Unidos. E ele disse para ele: você sabe quem eu sou? Ele disse: sei, eu sou o Bill Gates. Ele disse: pois é, e você sabe o que você fez para mim? Ele falou: sei, eu dei ao senhor 2 jornais. Ele falou: pois é, eu vim aqui
e eu quero que você faça um pedido para mim. O que você me pedir, eu vou te dar. Aí o jornaleiro olhou para ele e falou assim: seu Bill Gates, o senhor nunca vai poder pagar aqueles 2 jornais. Aqueles 2 jornais eu dei quando eu não podia. Eu não dei daquilo que sobrou. Tem muita gente querendo fazer para Deus na hora que sobrar. Tem muita gente querendo fazer obra social na hora que sobrar. Fazer a obra de Deus na hora que sobrar. Estamos orando de manhã aqui no altar e pensando nessa ilustração e pensando o seguinte, que muitas das vezes nós falamos assim: nós não fazemos por causa do dinheiro. E meu pastor falava assim: Senildo, nunca fale isso. Nós não fazemos porque nós não temos atitude, nós não temos estratégia. Nós não avançamos porque não temos estratégia para poder ganhar. Nós não mudamos mais família porque na verdade nós nos limitamos a algumas situações no decorrer da caminhada. Não é assim. Você não vai fazer quando você tiver. Você vai fazer agora quando você tem uma atitude de servir o outro. Isso é líder na casa de Deus. E aí o Bill Gates voltou embora. Porque agora ele era um homem mais rico, ele poderia dar uma casa, poderia dar um carro, poderia dar terra àquele homem, mas ele ia dar do que sobrou. Presta atenção, nós nunca vamos ser pobres ao ponto de dizer que não podemos ajudar alguém. Nós nunca vamos ser tão ricos ao ponto de dizer que não precisamos mais de ninguém. Então sempre vamos poder fazer algo para alguém. Estender as mãos, dar um sorriso, um abraço, um bom dia, uma boa tarde. Que bom foi o seu dia, colega. Seja uma pessoa agradável no seu setor de trabalho, que você já está plantando. Seja uma pessoa agradável aonde você está na sua rua, que as pessoas te conheçam pelo teu nome, pela tua identidade, por aquilo que você é. Neemias está dizendo: olha, há uma necessidade de se interessar em ajudar o próximo. Esse é o líder na casa de Deus. A Bíblia diz que ele não aceita suborno. No capítulo 5, ele não se vende, porque quiseram comprar Neemias. Não está em jogo o valor do teu trabalho. O teu trabalho é maior do que suborno, é maior do que alguém querer te comprar, é maior do que oferecer dinheiro. Por isso que tem um monte de políticos corruptos hoje, porque eles não entendem aonde eles querem chegar. Eles não sabem, eles ficam olhando as frações ao invés de olhar o que eles poderiam fazer. Há uma necessidade de nós, como líderes de Deus, na casa de Deus, querido, não nos deixarmos subornar. Sabe de uma coisa? No capítulo 5, na minha Bíblia está escrito assim: a solução das injustiças sociais. A gente pensa que é hoje que tem, na época já tinha. Na época já existia corrupção, já existia tudo que tem hoje. Só não era tão agravante como é hoje. A Bíblia diz que ele não se vende, ele não negocia a sua liderança. Ele saiu de copeiro para poder restaurar os muros de Jerusalém. Eu saí de uma cidade para vir para outra, para trabalhar nessa cidade e restaurar a igreja do Senhor. É assim, eu entro numa casa para restaurar famílias. Hoje eu estive fazendo uma visita lá no o nosso borracheiro, Paulo Fernando, né? E ele disse assim: o Márcio está vindo aqui todas as quintas-feiras. E eu disse: mas você não está indo nos cultos? Né? Eu fui lá para falar exatamente dos cultos com ele. Eu disse: você não vai nos cultos? Ele disse: não se preocupe, pastor, eu estou bem, estou sendo alimentado, a célula está aqui, só pode ficar tranquilo, Deus está trabalhando no meu coração. Eu passei lá, falei: vamos parar aqui? Paramos. Olha que interessante. Entenda o próximo. Tem alguém necessitando das nossas mãos. O líder na casa de Deus, ele está preocupado. Imagina nesse período de pandemia se não tivéssemos líderes na igreja. Imagina no período de pandemia se não tivéssemos levantado líderes na igreja. Macaia, Jaci, aqui em Lavras, o que teria sido das pessoas? Estou vendo a igreja aí, as pessoas perdendo seus membros porque não levantou líderes. Querido, a importância que se tem de levantarmos e os líderes não se venderem, não se subornarem. Sabe o que é subornar? É alguém chegar para o líder. Esses dias eu fui comprar um negócio aqui na cidade, num empresário, e ele disse uma frase para mim, e depois eu fiquei meditando naquela frase. Ele disse assim: olha, se você tem músicos na sua igreja, você tem pregador, e a outra igreja está precisando, até justificaria ele sair da sua igreja e ir para lá. Mas se o outro tem mais, aí o outro vai. Sabe o que é isso? Se subornar. Aí eu entendo
Opa, a igreja lá está melhor, vou para lá, porque lá sabe o que é? Lá o negócio é mais legal, o microfone é melhor, as paredes, o templo, tem nome, não, lá é do Silas Malafaia, lá é do André Valadão. É assim que nós estamos vivendo. Isso não é líder. São pessoas que vivem perambulando daqui para ali, de lá para cá. Presta atenção, o líder não se suborna, o líder não negocia. Ele tem um propósito para fazer. Um dia eu cheguei nessa igreja há 12 anos atrás e me ofereceram 5 salários mínimos para poder voltar. E eu estava aqui na igreja entrando R$600. Falei, não posso fazer isso, porque senão eu estaria subornando a igreja na qual eu vim e na qual eu tinha orado. Eu tinha pedido cartas para vir para cá também. Eu não podia fazer isso. Não voltei, Deus honrou, Deus abençoou. Deus quer fazer mais? Quer. Nós estamos abertos para fazer mais? Estamos. Vamos chegar lá? Vamos sim, em nome do Senhor Jesus. Mas tudo no tempo de Deus. O líder não se suborna, sabe onde vai chegar. Você pega um Neemias que vai não apenas levantar muro de Jerusalém, não vai apenas colocar portas e tranca, ele vai... Ele não conforma com as coisas desorganizadas, não conforma, ele passa mal, ele fica doente. Sabe qual outra coisa que eu coloquei? Escolhe as pessoas certas para poder ajudar a fechar as trancas, as brechas. Lê o texto que você, quando você vai lendo o texto mais à frente, você vai acompanhando e chega lá na frente, a Bíblia diz que ele escolhe os levitas que iam ficar nas portas. Não foram todos os levitas, ele escolheu, falou, esse aqui é confiável, esse aqui pode fechar a brecha. Esse aqui, quando alguém falar mal de mim, ele vai me ajudar. Ele não vai acrescentar falando mal. Esse é o líder da casa de Deus. Esse é o líder que Deus levanta. Neemias, ele tem ensinamento para a gente aqui o mês todo, para a gente ficar debruçando, se dedicando, esmerilhando esse texto de Neemias, esses poucos capítulos de Neemias que eu li com menos de 1 hora. Isso é gostoso, querido, nos ensina. Porque eu sei onde eu quero chegar, e se eu sei aonde eu quero chegar, alguém me escolheu, e então eu sei que eu sou confiável. Alguém acredita em mim. Eu sou um diácono na casa de Deus, alguém acredita em mim porque eu sou diácono. Eu sou levita, alguém acredita. Eu sou um líder do departamento da igreja, alguém acredita. Eu sou um líder das crianças, alguém acredita. Isso é gostoso, gente, isso é bom demais. Outra coisa, e a última coisa, querido, trabalha o tempo todo, incansavelmente, Neemias, para poder organizar a comunidade de Israel. Quando você vai lendo lá para frente no capítulo 8, 9, eles lêem a Torá, eles lêem a lei. Agora, sabe o que Neemias faz? Neemias, ele compra os escravos que tinham sido vendidos como escravo. Porque esse povo aqui é o povo que foi levado por Nabucodonosor e agora estão voltando, estão trazendo, mas agora volta 40 e poucos mil. Eu imagino milhares e milhares que foram e foram mortos na escravidão. Mas os que voltam, voltam cansados, sem força. Uma pessoa, quando ela está vivendo uma vida de escravidão, ela não tem força para organizar, ela precisa de alguém que o ajude, ela precisa de alguém que dê um norte para ela. E quando Deus levanta, você, querido, estenda as mãos, se coloque. O maior privilégio que tem é você liderar na casa de Deus, é você influenciar vidas para Deus, é você restaurar vidas para Deus, sabe, é você se comprometer com esse reino de Deus. E isso que é gostoso, ele começa a restaurar, ele compra aqueles filhos escravos. Aquilo que ela não, daquilo que era levado. Cobra ali sim, tem alguma coisa que é cobrado, o dízimo ali que eles levam as ofertas, mas tudo para a casa de Deus. E aí quando você continua lendo, Neemias volta para Suzã. E quando ele volta para Suzã, eles colocam lá dentro do templo, eles colocam lá dentro dos muros de Jerusalém, pessoas que eram ligadas a Tobias. Ele volta e fica indignado, ele manda embora, ele não deixa. Presta atenção, querido. É isso que Deus quer nas nossas vidas. Discernimento, sabedoria, entendimento. Sabe para quê? Para que avance, para que a obra de Deus cresça, para que a obra de Deus seja organizada. Sabe como que a obra de Deus é organizada? Com cada um que é levantado dentro dos seus postos de trabalho. Sabe, tem um momento ali, quando a gente vai lendo, que a Bíblia diz que eles chegam na metade do muro.
E Neemias agora ora, busca de Deus direção e diz assim: espera aí, nós estamos muito longe, temos que ficar mais perto um do outro, porque aí quando vier os Tobias, os Sambalate, os árabes, nós vamos nos defender. Com a mão trabalhava e com a outra segurava a espada. Vigilância 24 horas para restaurar o muro. Sabe, sempre cauteloso na obra de Deus. Tanto que ele vai embora e quando ele volta, encontra alguém lá dentro, ele expulsa lá de dentro novamente. Querido, que coisa gostosa. Neemias nos ensina o que é restaurar os muros, seja do casamento, seja no nosso trabalho, nossa vida financeira, nossa vida espiritual, nossa vida ministerial. Ele dá todas as diretrizes para nós organizarmos. Sabe, deveríamos ler esse livro pelo menos uma vez cada 2 meses. Devemos ler sobre Davi várias vezes, para aprendermos que Deus nos dá oportunidade no reino de Deus e vai nos honrar lá dentro da empresa. Deus nos dá oportunidade na obra de Deus e nos honra lá no nosso trabalho. Mas quando eu não quero ajudar a restaurar os muros, quando eu tiver tempo, eu vou ali, eu até entendo, mas pode perceber, essa pessoa é uma pessoa também que lá fora ela tem problema. Lá fora ela não honra o seu líder, lá fora ela não honra o seu professor, lá fora ela tem problema também. Porque começa na casa de Deus. O tratamento das nossas vidas começa na casa de Deus. A direção da nossa vida, da restauração, começa na casa de Deus. Não é verdade? Eu falei ontem no discipulado, o Jefferson, e eu disse assim: o Jefferson está vendendo maravilhas da terra, né? Se você quiser emagrecer, maravilhas da terra. Aí o menino começou a pressionar ele: você tem que vender tanto por dia, você tem que vender tanto e tanto. Ele falou: peraí, eu tenho família, eu tenho filha, agora tenho trabalho, né? Eu tenho uma casa de Deus. Troca para ver o que vai acontecer. Vai lá, começa a vender e só se preocupa em vender. Ele falou: pai, eu estava entrando e o cara querendo. Eu falei: não vou entrar nessa. O Márcio esses dias chegou para mim e falou assim: pastor, né? E é interessante o trabalho do Márcio, trabalha dentro de casa, confortável. A Helenice toda hora leva um chazinho para ele, para acalmar, aquela coisa toda, dá uns beijos nele, um abraço, né? E ele disse assim: mas eu estou ficando até 3 horas da manhã fazendo trabalho, não posso fazer isso. Deus vai deixar de honrar porque a pessoa se optou por isso? Não. O líder na casa de Deus, ele opta pelo reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Você quer que a sua empresa cresça? Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Você tem um negócio e você está dentro da igreja? Coloque em primeiro lugar as coisas de Deus, que você vai ver o que vai acontecer no seu trabalho, na sua empresa. É promessa, é princípio. Agora quebra os princípios para você ver o que acontece lá. Nada. Remói. Primeiro é o reino de Deus. Tenho certeza. Por isso que eu sempre me dei bem dentro das empresas. Eu trabalhei dentro da FIT 5 anos e as pessoas tinham dificuldade para ir nos encontros. Encontro na El Hanan era todo mês. E aí, meu irmão, eu fazia 5, 10 minutos a mais para poder ajudar meu líder. Porque no final do mês tinha encontro. E eu chegava para ele e falava: eu preciso no encontro, cara, é um encontro face a face. Eles começaram a falar assim: Senildo, ora por mim, viu? Falei: pode achar que eu vou orar. Sabe, eu vejo pessoas que têm dificuldade dentro da empresa. Tem mesmo, porque é só dentro da empresa. Ele só dedica aquilo ali. O reino de Deus não é a prioridade. Sabe, eu estou com a palavra e eu esqueci. Deus me deu uma palavra em uma oração e eu tenho que andar com a caneta sobre essa questão de reino de Deus e igreja. Onde as pessoas com essa inversão de valores estão achando que estão dando certo. Não, nós temos que trabalhar muito e não dá tempo de ir na igreja, e não dá tempo de fazer isso, não dá tempo de fazer aquilo, e etc e tal, para ver o que vai acontecer amanhã. Sabe, amado, é reino de Deus. Eu não posso negociar. Neemias está dizendo assim: eu estou numa vida bem confortável, mas tem pessoas que estão precisando de mim. Sabe, é muito interessante isso. Viver na zona de conforto é zona de fracassado. Então eu quero te convidar nessa noite: não viva na zona de conforto, em qualquer área da sua vida. Área ministerial, espiritual, na área da oração, na área do seu chamado, na área que Deus colocou nas tuas mãos. Não negocie, porque todo aquele que negocia, as consequências vão vir depois. Por isso há um reino, por isso é o reino de Deus, e é princípio de
Nós estamos lembrando. Nós vamos lembrar de Neemias o resto da vida, enquanto fôlego de vida tivermos. O nome de Neemias está escrito no céu e no nosso coração, como líder para restaurar. Então o que levou Neemias a restaurar os muros de Jerusalém foi o que Deus colocou dentro do coração dele, e não apenas a necessidade daquele povo. Sabe por quê? Necessidade sempre vai ter. Se não entrar dentro do coração de Neemias, Neemias continua servindo ao rei, Neemias continua na sua zona de conforto. Deus te chamou aqui nessa noite o seguinte: olha, saia da zona de conforto. Fica na zona de conforto não. Sabe por que você estudou? Porque você saiu da zona de conforto. Sabe por que você lê? Porque você saiu da zona de conforto. Sabe por que você ora? Porque você resolveu sair da zona de conforto. Sabe por que você se consagra? Porque você resolveu sair da zona de conforto. Se nós não tomarmos decisões de sairmos da zona de conforto e irmos para o joelho para pedir a Deus a direção, nada acontece na nossa vida. Entra ano e sai ano, e os muros não serão levantados. Nada vai mudar. Querido, que seja uma alma que nós mudarmos por ano, não tem problema. Mas nós vamos mudar a vida de alguém. Nós já estamos orando para isso, para 2021, para mudarmos a vida de alguém. Quantos anos você é convertido? Quantos muros você já organizou? Quantos muros você já levantou? Esses muros são as pessoas que estão aí fora, que estão nas drogas, no vício, na prostituição, na miséria, na fome, tantas outras coisas, querendo suicidar. Quais são os muros que nós temos levantado? Quais são os colegas nossos que nós temos ajudado a levantar os muros dele? Há uma necessidade de nós nos levantarmos em oração, em nome de Jesus. Queria que você ficasse de pé. Amém. Eu queria que você fechasse seus olhos e que você pensasse um pouquinho se você está vivendo alguma área da sua vida que tem zona de conforto. Neemias nos ensina nessa noite que é preciso ir para a oração. Isso já implica que Neemias sai da sua zona de conforto. Neemias vai trabalhar, Neemias vai clamar, Neemias vai orar, Neemias vai jejuar. Sabe, querido, e Neemias não vai fazer uma oração de 2 dias, de 3 dias. Neemias vai orar durante 4 meses, 120 dias orando, jejuando, clamando, buscando a Deus. O que é impossível daquilo que Deus colocou nas tuas mãos para fazer? Tem alguma coisa impossível para você fazer? Tem alguma coisa demasiadamente impossível para você fazer diante desse Deus? Qual é o tempo de oração que nós temos gasto para restaurar os muros de Jerusalém? Qual é o tempo que nós temos clamado, chorado aos pés do Senhor? Que tempo nós temos gasto? Vamos fazer uma oração relâmpago ou vamos deixar Deus trabalhar? Eu não Neemias começa a clamar. Ele não deixou de trabalhar não, ele continuou servindo o rei. Eu imagino que no período de folga estava Neemias lá, pensando no povo. Sabe, Deus tem que nos encher de um amor tão grande que os muros que estão aí fora sejam erguidos pelos nossos joelhos primeiro. Os muros que estão aí fora sejam erguidos pelas nossas orações, pelo nosso choro, pelo nosso coração, nossa alma. Sempre nós vamos orar pelos pastores que passaram nessa igreja, porque eles passaram aqui, eles levantaram, ergueram muros aqui, fecharam brechas aqui. Temos que cobrir eles de oração. Temos que cobrir as pessoas que passaram por essa igreja e que lembrarmos que vir na nossa memória, nós temos que orar e dizer: Senhor, abençoa. Foram pessoas que naquele momento ajudaram a levantar muros. Temos que orar. Eu não sei qual é a sua lista de oração, mas eu queria que você criasse uma lista de oração para você orar aos seus irmãos. Esses seus irmãos pode ser seu cônjuge, pode ser seu filho, pode ser o seu ministério, pode ser a sua liderança. Quanto tempo nós temos gastado com Deus para depois irmos? Quanto tempo nós temos chorado aos pés de Jesus para irmos? Eu orei durante 20 anos para meu pai. Lógico, outras pessoas oraram também, mas eu orei. A Cida também oro pelos irmãos. De vez em quando aparece um resultado de Deus e a gente fica tão alegre, a gente fica tão feliz. Isso traz alegria no nosso coração. Queria que você orasse, queria que você fechasse seus olhos e falasse com Deus, colocasse aí diante de Deus, pensasse
os muros que precisam ser erguidos nessa noite, os muros que precisam ser erguidos nesse resto de ano, os muros que precisam ser levantados nesse resto de ano. Coloca diante de Deus. Faz uma lista, querido, dos muros. Faz uma lista e coloca debaixo do seu joelho. Coloca debaixo do seu joelho o seu cônjuge. Coloca debaixo do seu joelho os seus filhos. Chore aos pés do Senhor. A Bíblia diz: agrada ao Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Presta atenção, é consagrar a Deus tudo que você faz. Consagre o teu trabalho, consagre os seus filhos, consagre a sua vida, consagre o seu casamento, consagre o seu trabalho, consagre as suas finanças. É tudo. Ele diz: consagre tudo que você faz ao Senhor. Não consagre algumas coisas e outras, pegue o controle, não. Porque quando você pega o controle, é tão pequenininho, e você diz: isso é tão irrisório, é tão pequeno, é tão insignificante. Consagre ao Senhor. Ele quer fazer coisas grandes. Deus não precisa de coisas grandes. Para fazer coisas grandes, Ele precisa de coisas pequenas, nas mãos de quem consagra a Ele. Consagra 5 pães e 2 peixes, e você vai alimentar uma multidão de pessoas. Consagra o que Deus tem trago nas tuas mãos, e você vai começar a ajudar pessoas que precisam. Vai continuar ajudando pessoas que precisam. Não há necessidade de nós termos milhares e milhares de dólares. Não, é aquilo que já temos nas mãos, para poder fazermos a obra de Deus. Diga a Deus: tudo está nas tuas mãos, tudo eu entrego a Ti, tudo eu coloco diante de Ti. Levanta as tuas mãos aos céus, vamos orar. Pai, eu coloco diante de Ti as nossas vidas, a vida desta igreja, a vida deste líder, deste irmão, desta irmã, desse servo, dessa criança, dessa família, desse casamento, desse trabalho, meu Deus, desse projeto, dessa empresa, meu Deus, Pai amado, desse local de trabalho. Meu Deus, nós consagramos ao Senhor, nós colocamos diante de Ti, consagramos essa casa, este lar, consagramos, meu Deus, Pai querido, este muro, consagramos, Pai querido, tudo aquilo que tem vindo nas nossas mãos ao Senhor, porque nós sabemos que vamos deleitar diante do Senhor. Neemias logrou êxito porque ele consagrou tudo ao Senhor. Nós também lograremos em nome do Senhor Jesus, porque tudo aquilo que o Senhor tem nos dado é do Senhor, pertence a Ti, e será para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus? Esse é o líder na casa de Deus. Esse é o líder que vai aproveitar a oportunidade que Deus tem dado a ele. Amém? Estenda as suas mãos. Consagre a Deus as suas mãos. Peça a Deus que onde você tocar com as suas mãos seja abençoado. Aonde você colocar as suas mãos vai dar certo. Consagre a Deus o seu corpo, a sua alma, a sua mente. Consagre a Deus a sua oferta, o teu dízimo que Deus tem te dado. Consagre a Deus. Pai, nós consagramos essas mãos levantadas, nós consagramos esse dizimista, essa ofertante, essa dizimista, esse ofertante. Dizimamos consagramos essa igreja, Pai amado, que o Senhor tem nos dado. Consagramos pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido neste lugar. Consagramos pela fidelidade de cada um deles. Meu Deus, que haja multiplicação nessa casa, haja multiplicação nessa família, haja prosperidade, portas sejam abertas, trabalhos sejam abertos, meu Deus, portas sejam escancaradas para honrar, meu Deus, essas mãos que têm sido fiéis ao Senhor, porque esta igreja é fiel, essa igreja tem se comprometido com o teu reino e com tua palavra. Canaliza na tua obra e seja, meu Deus, para a tua glória, para o teu louvor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, graças a Deus. Amém? Vamos para casa? Como que o tempo voou hoje, meu Deus dos céus. Se eu estou enxergando é 9:05. Será que o relógio não adiantou hoje não? Acredito que não. Amém? Vamos para casa então, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que o Senhor do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus
esteja hoje e todo sempre na tua vida, na tua família. Vá em paz e que Deus te acompanhe em nome de Jesus. Deus abençoe e até domingo, até sábado, às 20 horas, em nome de Jesus.